Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui novamente reunidos para mais o Evangelho dessa casa bendita. O tempo lá fora limpando os miasmas que estão espalhados. E nós temos que agradecer quando a chuva também vem. A temperatura fica mais amena, mais aconchegante e mais propícios ao aprendizado do Evangelho. Eu, quando recebi a notícia que eu farei o Evangelho de hoje, 30 de junho, fiquei muito feliz, porque vocês sabem que hoje é o dia da morte do Chico. 30 de junho de 2002, um ano onde o Brasil foi campeão mundial, e era o que Chico queria, que a morte dele acontecesse num momento de alegria. Chico nos deixou muitas mensagens, exemplos que nós devemos seguir pelo resto das nossas vidas. E eu queria até fazer um convite para vocês. Agora em setembro, a nossa casa, como todo ano, ela promove uma caravana para Uberaba, Araxá e Sacramento. Eu acho que, se não me falha a memória, nós estamos na 51ª ou a 50ª. E eu, pelo tempo que eu estou na casa, eu já fui pelo menos em 48 dessas caravanas. E podem ter certeza que nenhuma é igual à outra. Nenhuma é igual à outra. Temos a oportunidade, principalmente próximo dessa data que nós estamos hoje, em setembro, visitar a casa onde Chico viveu os seus últimos minutos, últimos tempos aqui na crosta, ver a mesinha onde ele fazia a psicografia, a caminha onde ele dormia e participar de um evangelho na casa. Vamos ter oportunidade de conhecer a casa da sopa, ouvir uma história linda, maravilhosa, desde o início, e receber um passe também maravilhoso. Nós vamos ter oportunidade também de visitar a Casa do Caminho do nosso irmão Tadeu, que em setembro, em data a ser definida, vai estar novamente aqui na nossa casa. Vamos ter a oportunidade de estar na casa do Bacelli, recebendo as psicografias. E nós encerramos a nossa caravana na Gruta dos Palhares, onde temos a nossa confraternização, e é um momento maravilhoso. E posso confirmar para vocês que nas 48 vezes que eu já fui, nenhuma foi igual à outra. Então, se alguém quiser nos fazer companhia, ali fora tem um banner, ou então pode perguntar para algum trabalhador da casa, que ele vai passar as informações para vocês. Vocês serão bem-vindos, sempre são bem-vindos. E eu queria também dar boa noite para quem está em casa, nos acompanhando pela rede social da Seara Reluz. Nós que estamos aqui presencial, vamos, depois do Evangelho, em silêncio, pegar a nossa aguinha, que está sendo fluidificada. Aquele que quiser também trazer, deixar aqui, para que durante o Evangelho essa água seja fluidificada. E você que está em casa também, pode fazer isso. Deixa lá do lado, vamos acompanhar o Evangelho e no final toma a sua aguinha. Mesmo que você vai ouvir ou assistir o Evangelho depois. Haja dessa forma. Sempre que perguntavam para o Chico a que distância Deus estava de nós, Chico falava que a distância era de uma prece, de uma oração. Inclusive, nós temos aqui na lousa, aqui do lado, também
se referindo a essas colocações. Então eu quero convidar vocês agora para o nosso evangelho dessa noite. Vamos falar da prece, de onde tudo começou. E é o início de tudo aquilo que nós queremos para a nossa encarnação e para a nossa caminhada evolutiva. Mas que hoje nós estamos passando, o mundo está passando por uma situação muito difícil. Precisa das nossas preces. Precisa das nossas vibrações. Muitas vezes pensamos que nós não estamos passando por dificuldade nenhuma, mas esquecemos que o nosso vizinho pode estar passando por dificuldade. E quando nós falamos do Evangelho no lar, nós sabemos que se você mora num prédio, se você está naquele prédio fazendo o seu Evangelho no lar, todo o prédio está sendo beneficiado. E quando você faz também na sua casa, o quarteirão todo está sendo beneficiado. Então vamos pensar na coletividade. Não vamos só olhar para o nosso umbigo. Dizendo então que Deus está a uma prece de nós, vamos nos conectar com Ele. Vamos fechar nossos olhos. Sentir a presença dEle. Ele está do seu lado aí. Fala com Ele. Diz o que você precisa. Faça os seus pedidos de coração. E sempre em oração. E agradecendo a espiritualidade amiga que preparou nossa casa desde logo cedo. Agradecer ao Pai Eterno e ao seu Filho Jesus. Vamos fazer essa conexão agora através do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
de todo mal. Amém. Muito bem. Muito bom estar com vocês, novamente, agradecendo, e principalmente pelo ambiente que foi preparado hoje. O silêncio hoje estava assim, muito bom de ser ouvido. Que quando o silêncio é que nem vocês proporcionaram hoje, é bom de ouvir o silêncio. E nos ajuda na preparação das palavras dessa noite, que buscamos no Evangelho, e tentar passar para vocês, para que levem para os seus lares, para os seus familiares. Então escolhemos, para essa noite, falarmos um pouquinho sobre a prece. Esse tema que está um tanto quanto afastado dos nossos lares, dos nossos pensamentos. Vivemos um mundo hoje de materialismo, de ter, não de ser. Então a espiritualidade pediu que falássemos sobre a prece de novo, novamente. Que Chico, inclusive, falava que não adianta a quantidade de palavras nas nossas preces, e sim a qualidade do nosso pensamento. E o que é a prece? É uma projeção do pensamento que vai estabelecer corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Nessa relação fluídica, atraímos a ajuda de espíritos superiores para nos inspirar pensamentos positivos. Por que pensamentos positivos? Eles são a origem de quase todas as nossas ações. Na semana passada eu fiz a palestra na casa na nossa quarta-feira, que é desobsessão, e o tema foi a vontade. A vontade, aquilo que está adormecido dentro de nós, que às vezes carregamos por dias, semanas, meses e anos, e não conseguimos despertá-la dentro de nós. Por quê? Nós não estamos policiando nossos pensamentos. Que é através do pensamento que nós vamos nos conectar com nossos irmãos de luz, que nem estamos dizendo aqui. E nessa conexão vai nos auxiliar a despertar os nossos desejos, as nossas vontades que estão adormecidas. E que elas estão no nosso planejamento reencarnatório. E que se não despertarmos essa vontade, vamos em outras encarnações, vamos voltar novamente com essas necessidades. E como eu costumo dizer, isso é como estar numa escola. Se não fizermos a lição direitinha, se não estudarmos, vamos voltar no próximo ano, no mesmo ano. Então vamos nos conectar sempre, aproveitando as palavras do Evangelho dessa noite, para que nós consigamos entender que a oração, ela nunca deve ser um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando a marcha. Eu trouxe também esse tema da prece de hoje, porque como vocês sabem, nossa casa, como todas as outras casas, nós oferecemos estudos para os assistidos. Nós temos aqui os estudos às terças-feiras. Estou falando só do estudo, não dos evangelhos e dos trabalhos de cura. Terça-feira às 8 da noite, nós temos nas quartas-feiras às 18h30 e às 20 horas. E nas quarta-feiras às 15 horas e às 18h30. E a partir do dia 13 de agosto, nós vamos ter o curso de aprendizes do Evangelho.
para jovens e adultos, porque a evangelização infantil já funciona na casa às segundas-feiras do Evangelho e aos sábados durante o Evangelho. E por que eu trouxe esse tema da prece também? Nos cursos que eu participo, às quarta-feiras às 15 horas, quando nós iniciamos nossos estudos, nós fazemos uma prece de abertura. Normalmente, é o facilitador. Nós que estamos aqui na frente, que fazemos a prece de abertura, pedindo ajuda para a espiritualidade, que naquele dia consigamos caminhar a passos firmes na nossa jornada evolutiva. Mas, quando nós vamos encerrar, como de praxe, nós normalmente solicitamos para algum dos assistidos, algum dos participantes do curso, se alguém quer fazer o encerramento, a prece de encerramento. Isso é que a gente encontra. Ninguém, muito raramente alguém levanta a mão para se oferecer para fazer a prece. Qual é a dificuldade que nós temos de fazer a prece? Não temos conhecimento, não temos vergonha, queremos falar bonito? Não é assim. Isso nós brincamos chamando de a síndrome do pescoço caído. Então vamos colocar como objetivo, a partir de hoje, que não tenhamos receio de fazer as nossas preces. Mesmo que estejamos sozinhos na nossa casa durante o nosso evangelho, no lar. Precisamos nos comunicar com nossos irmãos com as palavras, e para quem também esteja no nosso lar possa ouvir, mesmo que não esteja participando do nosso evangelho. Não temos tempo para prece, porque muitas vezes nós estamos trabalhando, não é isso? Outras vezes nós estamos a caminho do trabalho ou voltando do trabalho. E quando chegamos em casa, temos as nossas obrigações domésticas. Isso é que a gente ouve muito por aí. Os afazeres do dia a dia nos consomem. Mas às vezes, quando nós temos um tempinho, para esse obsessor nós temos tempo, né? Para o celular. E sobra um tempinho um pouco a mais, nós vamos atrás do quê? Maratonar, né? É um termo novo que se fala. Vou maratonar essa série aí do Netflix ou da televisão. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos consumindo. E quando chega a hora de dormir já cansada, nós estamos ali. E a nossa oração é assim, dessa forma que vocês estão lendo aí, ó. Começa com o Pai Nosso que estás no céu e no fim faz amém. Quando acorda para falar o amém. Não é isso? Sem contar que temos muitos de nós que às vezes acordamos, começamos 3 ou 4 ou 10 vezes o Pai Nosso porque a gente acaba interrompendo por um descuido. Está fazendo o Pai Nosso, já está pensando no dia seguinte para levar a criança para a escola. Não é isso? Por quem orar? Por nós mesmos, por nossos parentes, nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, por todos os necessitados e pela paz no mundo. A prece deve ser feita com o que está no fundo da nossa consciência, em profunda meditação. Não deve ser muito longa e nem repetitiva, que se tornam sonolentas, que muitas vezes não participam o pensamento e o coração. Palavras simples, pensamentos objetivos, pensando sempre no amor, no perdão e na caridade. A oração é tão importante que eu resolvi até trazer para vocês um trecho aqui do livro Missionário da Luz, no capítulo 14, onde se trata de uma reencarnação.
Que às vezes nós pensamos que estamos orando somente para as coisas da matéria, somente para pessoas encarnadas. Não. Nossos irmãos desencarnados estão sempre do nosso lado. Aqui fala de uma situação que um casal encarnado ia receber como filho um espírito que estava no plano espiritual e que viria a reencarnar naquela família. Mas era um espírito que tinha cometido um crime muito grave. A pessoa que seria o pai, ele tinha matado essa pessoa numa outra encarnação. E esse pai encarnado não tinha paz, saía para trabalhar, não descansava, não tinha tempo para a família, não tinha nada disso. Sempre perturbado, pensando que eram coisas da matéria. E a mulher e o filho também pensavam que eram coisas da matéria. Quando foi um dia, o Joãozinho pediu, falou: papai, por que você não faz oração com a gente aqui em casa? Você está sempre cansado, sempre preocupado, de mau humor. Aquilo machucou o coração do Adelino. Porque a família toda estava pensando que ele estava passando por algum problema financeiro ou problema no trabalho. Quer dizer, só pensamos na coisa da matéria. Resumindo, Joãozinho convenceu o pai que participasse com ele todas as noites da semana, uma noite da semana, do Evangelho no Lar. E o Adelino falou: Joãozinho, mas você já sabe orar? Ele falou: sei, papai. Ele falou: então fala para mim. Faz uma prece para mim. E ele disse isso aqui: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Uma criança sabe fazer isso. 3 ou 4 anos já sabe fazer isso. Precisamos retomar esse caminho. Por isso que eu disse aqui há pouco que a nossa casa hoje oferece evangelização infantil. E também um exemplo dessa situação é que muito pensamos nos problemas de nós aqui encarnados do dia a dia. Não. Todos nós saímos durante o nosso sono, trabalhamos e saímos em desdobramento. Somos espíritas, acreditamos na vida futura, acreditamos nas reencarnações. E muitas das aflições que nós temos aqui nessa encarnação, nós trazemos de vidas passadas. E elas chegam até nós, ou nós vamos até elas, quase que sempre em desdobramento. Então, quando nós fazemos as nossas preces, chega até o plano espiritual, não é só na matéria. Precisamos ensinar nossos filhos e netos a orar, participar do Evangelho no Lar e da evangelização infantil. Tivemos casos, não aqui na casa, mas em outras casas que eu já trabalhei na evangelização infantil, que perguntava se o garotinho ou garotinha sabia fazer o Pai Nosso, e falava que não sabia o que era o Pai Nosso. Aí quando a gente começava a fazer oração para ele perceber, para ele entender, ele falou assim: é o Malamém. Quer dizer, só sabia o final. Livrar-nos de todos os Malamém. E só sabia o Malamém. Precisamos voltar a evangelizar nossas crianças. A lei da causa e efeito. Não podemos nos furtar. Alguns acontecimentos em nossas vidas são consequências automáticas das falhas e deslizes do passado, que precisam de ajustes. Isso explica por que muitos reclamam e pedem benefício a Deus, mas nunca são atendidos. Muitos pedidos que parecem ser úteis para a nossa felicidade, na realidade podem ser prejudiciais. Daí a razão de não nos ser concedidos por Deus. Entenderam isso? Não precisa comentário. Só vamos receber aquilo que somos merecedores. Muitas situações, grupos de orações, nós recebemos pedidos. Meu filho vai prestar um exame amanhã, ou vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. O senhor pode ajudá-lo? Muito durante atendimentos fraternos a gente ouve muito disso.
Aí a resposta é: vamos acompanhar. Mas seu filho estudou? Nós estamos com aquela mania de colocar toda a responsabilidade na espiritualidade. Nós precisamos também fazer a nossa parte. No livro Boa Nova, que essa passagem vai refletir muito disso que eu acabei de falar para vocês, Psicografia de Chico Xavier, Espírito de Humberto de Campos, ele relata uma conversa de Jesus com Simão Pedro sobre o tema oração. Simão Pedro fala assim: mestre, será que Deus nos ouve em todas as orações? Jesus responde: como não, Pedro? Pedro responde: Senhor, eu tenho procurado todos os modos de manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Jesus pergunta: o que tem pedido a Deus? E Pedro responde: tenho implorado a sua bondade que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas mentais. E Jesus responde: Pedro, enquanto orais, pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitar a bênção de Deus, a fim de compreender Ele a sua vontade justa, o teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Não vamos só colocar responsabilidade na espiritualidade. Eu gosto sempre que eu falo sobre a prece, falar dessa passagem bíblica, que é do cego, o Bartimeu. Bartimeu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela região. Ele foi pelos ruídos, chegou próximo de onde Jesus ia passar. Quando ele ouviu o tumulto, ele começou a gritar: Jesus, 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 Jesus. E todo mundo pedindo para ele ficar quieto, e ele gritando: Jesus, Jesus. Até que uma hora ele escutou: quem me chama? Ele falou: sou eu, Bartimeu, o cego. E Jesus fala: vem até mim. E ele foi até Jesus. Jesus colocou a mão no olho dele e disse: a sua fé te curou. Volte para casa. Bartimeu, ajoelhado, beijou a mão de Jesus e voltou para casa, enxergando. Curta a história, né? Mas tem uma mensagem muito importante que serve para nós nas nossas vidas, nas nossas preces e nos nossos pedidos aos nossos irmãos de luz, ao nosso Pai maior. Persevere. Temos que ser perseverantes. Você vê que Bartimeu pediu mais de 10 vezes gritando o nome de Jesus, até Jesus ouvir. Será que nós estamos sendo perseverantes? Vá até Jesus. Jesus não foi até Bartimeu. Bartimeu foi até Jesus. Demonstrou a humildade. Temos que saber o que pedir. Jesus não vai adivinhar. Ele sabe. Mas Ele quer que você se reporte a Ele e tenha a humildade. Tenha fé. Lembra que eu disse? Que Jesus colocou a mão no olho e falou: volte para casa, a sua fé te curou. E o final, nós temos que ser gratos. Sempre, sempre, sempre. Que nós recebamos o bem. Essa é uma história que vai finalizar nosso evangelho dessa noite. Uma pessoa muito dedicada à caridade, muito dedicada ao evangelho do Cristo. Um dia, num acidente de avião, ele cai no mar e conseguiu se agarrar a uma tábua. Depois de 3 dias flutuando, ele conseguiu chegar numa ilha deserta, não tinha ninguém, só ele. E ele sempre em oração, pedindo a Deus: sempre que eu posso, eu estou me recorrendo a você e você não me ajuda, me coloca numa situação dessa. Depois de alguns dias na ilha, ele consegue fazer fogo. Conseguiu pescar, sempre pensando em Deus. Conseguiu fazer uma choupana, uma casinha. Um dia ele deixou a comidinha dele sendo feita e saiu para pescar novamente. Quando ele voltou,
o fogo tinha se espalhado e queimado a casinha dele. Ele ficou desesperado, reclamando com Deus. Eu sempre oro, eu sempre fiz tudo aquilo que você pediu. Caridade, perdão, resiliência. E depois de tudo isso eu encontro uma situação como essa. De repente, no mar, a uns 300 metros de distância, ele escuta uma voz chamando pelo nome dele. Ele olha para trás e vê um marinheiro chegando num bote salva-vidas. Sabe o que aconteceu? Quando pegou fogo na casa, um navio que estava passando viu o fogo e veio socorrê-lo. Não desista. Eu jamais te abandonarei. A eficácia da prece estará sempre na dependência da renovação íntima, onde deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da caridade. Para que, com o coração liberto de sentimentos negativos, possamos agradecer a Deus a dádiva da vida. E assim nós encerramos nosso evangelho dessa noite. Que as palavras que foram ditas aqui sejam levadas para os vossos lares, para vossas famílias, e que vocês sejam multiplicadores da palavra do Cristo. Essa é a nossa missão aqui nessa nossa encarnação, que é a melhor das encarnações. Então vamos encerrar nossa noite? Vamos de novo fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a presença dos nossos irmãozinhos de luz, que nos ampararam nessa noite, e também nossos irmãozinhos necessitados do plano espiritual, que veio aqui também para ouvir a palavra do Cristo. E assim, recebemos essas orientações, transmitimos nossos pensamentos para o nosso Pai Maior, para que nos ampare e nos socorra em nossas necessidades físicas e espirituais. Agradecendo com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.